A mente pode ser um refúgio, não é? Um santuário de clareza no meio do caos. Mas e quando esse refúgio vira uma fortaleza? Hoje a gente vai mergulhar nesse arquétipo do observador para explorar o caminho que vai do isolamento até uma integração mais equilibrada. Vamos lá? Para começar, uma pergunta que talvez ecoe para muita gente. O mundo parece exigir mais do que oferece? Para quem se identifica com o tipo observador, a vida pode ser sentida exatamente assim. Uma sequência de demandas de ruídos, de interrupções que consomem uma energia muito preciosa. É dessa percepção que a nossa conversa de hoje começa. Quando o lado de fora fica intenso demais, a resposta quase instintiva é recuar. Mas não para qualquer lugar. É um recuo para um espaço mental privado, o santuário interior. É ali que o mundo pode ser analisado a uma distância segura, onde os pensamentos se organizam e a energia pode ser preservada. E aqui tem um ponto crucial, viu? Esse recuo não é bem uma fuga, é mais uma estratégia. É um movimento pensado, deliberado, para poder observar, analisar e, principalmente, compreender antes de se mover. É a busca por clareza em um mundo que muitas vezes parece bem confuso e até um pouco intrusivo. E essas características não são pontos soltos, elas formam um sistema todo interligado. A necessidade de privacidade, por exemplo, cria um ambiente ideal para se dedicar a buscar informações sem ser interrompido. Essa preferência pelo mundo interno pode se manifestar como timidez social, o que por sua vez está ligado àquele desconforto com demandas emocionais muito intensas ou inesperadas. E tudo isso converge para um desejo central, a autossuficiência. A ideia de ter recursos internos suficientes para não depender do mundo percebido como imprevisível. Mas esse sistema todo não surge do nada. Por trás dele, existe uma crença fundamental, uma visão de mundo que funciona quase como um sistema operacional para cada decisão. Vamos entender um pouco a estrutura dessa crença? Essa frase resume perfeitamente a lógica interna. Se o ponto de partida é que o mundo é um sistema de trocas desfavoráveis, que exige muito e oferece pouco, a conclusão racional é meio inevitável. É preciso conservar os próprios recursos. A autossuficiência, então, vira a principal estratégia de sobrevivência. E a lógica se torna a ferramenta para navegar nesse ambiente, tentando ter o mínimo de perdas. E essa estratégia de conservação se manifesta através de um mecanismo bem poderoso. A gente pode chamar de mecanismo da retenção. Mas é legal pensar nele não como um vilão, e sim como um guardião. Tipo um dragão que protege um tesouro muito valioso no portão daquele santuário interior. O termo técnico para esse mecanismo guardião é avareza. Mas olha, é fundamental a gente suspender o julgamento que vem com essa palavra. No contexto do enneagrama, o significado é muito mais profundo, mais específico e não tem a ver com dinheiro. Aqui, a avareza não é sobre acumular coisas materiais. É um impulso de reter a si mesmo, de guardar a própria vida interna. É um economizar-se, sabe? Um ato de se poupar de um envolvimento pleno que é motivado por um medo profundo de esgotamento, da possibilidade de um dia ficar sem nada. Essa citação de Cláudio Naranja é muito poderosa porque vai direto ao ponto. A retenção não é um cálculo frio, ela nasce de um lugar de medo. É o medo de faltar algo no futuro que leva a uma privação no presente. É essa paralisia que impede o fluxo, o ato de se entregar e participar da vida por inteiro. Então, o que está sendo guardado com tanto cuidado? Esse gráfico aqui é bem revelador. Repare que a maior parte dos recursos retidos são internos e intangíveis. Energia e tempo estão no topo. O conhecimento também é vital, mas muitas vezes é usado como um escudo. As emoções são contidas para evitar gastos imprevistos. E os recursos materiais são, de longe, a menor preocupação. Fica claro que o verdadeiro tesouro que o dragão protege é a vitalidade interior. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo. Mas e agora? Como transformar esse padrão? Bem, o caminho do crescimento envolve uma mudança-chave, passar do mero acúmulo de conhecimento para a aplicação da sabedoria. É sobre aprender a abrir o portão. Esse quadro mostra bem essa jornada. É a transição de reter conhecimento como um recurso privado para compartilhar sabedoria, que na verdade se multiplica quando é dividida. É sair do isolamento por segurança para buscar uma conexão com propósito, onde o engajamento nutre em vez de drenar. É sair da observação passiva para o engajamento ativo, onde a ação pode gerar mais energia.
E o mais importante, é a mudança de uma mentalidade de escassez para uma confiança na abundância, a percepção de que quanto mais se participa, mais recursos internos e externos se tornam disponíveis. E como fazer essa transição na prática? O processo começa com a autoobservação neutra, só reconhecer o padrão de reter, sem autocrítica. O passo seguinte é praticar o compartilhamento, mas em pequenas doses, para fortalecer a confiança. O terceiro passo é crucial: se conectar com um sentir, permitir que as emoções simplesmente existam sem precisar analisá-las de imediato. E, por fim, aprender a arte do engajamento seletivo, saber quais interações recarregam a energia e quais esgotam, e fazer escolhas conscientes a partir daí. A soma desses passos não busca criar uma nova personalidade, mas sim integrar todas as partes que já existem. O destino não é uma extroversão forçada, mas um estado de plenitude, onde o mundo interior e o exterior finalmente coexistem em equilíbrio. E este é, talvez, o ponto mais libertador de todos. O crescimento não exige a demolição do santuário interior. Aquele espaço de clareza e profundidade é um dom. O objetivo é construir uma ponte sólida e segura desse santuário para o mundo, permitindo um tráfego de mão dupla. O resultado dessa integração é uma pessoa que une o melhor dos dois mundos. Alguém que não só acumula conhecimento, mas compartilha sabedoria, com generosidade. Que combina sua capacidade de análise profunda com a ação engajada no mundo. Alguém que se sente competente e, ao mesmo tempo, conectado. A observação, que antes era uma defesa, se torna uma forma valiosa de participação. E aquela crença de escassez é finalmente substituída por uma confiança serena na própria capacidade de navegar pela vida, regenerando a própria energia através da participação. Para a gente encerrar, fica a reflexão. E se o medo da privação, que motiva a construção dos muros, for uma ilusão? E se a verdadeira segurança, a verdadeira abundância, não estiverem em reter os recursos dentro do castelo, mas sim em se aventurar pelo mundo, descobrindo que a participação genuína é a fonte que mais reabastece aquilo que se oferece? A resposta para isso pode ser a chave para um novo e duradouro equilíbrio.